À luz, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como não poderia deixar de ser, eu trago também as minhas reflexões, não apenas, senador Regufe, sobre o 15 de março histórico, mas ao longo das últimas semanas eu tenho procurado conversar, dialogar, estudar, e ao longo desses minutos aqui da tribuna do Senado, eu vou deixar a minha reflexão, também o meu posicionamento acerca desta que é uma crise que não encontra, na nossa história recente, precedentes pela combinação de variáveis e de fatores que faz nascer a necessidade de uma mudança muito grande de tudo aquilo que nós temos assistido nos hábitos e nos costumes, sobretudo daqueles que receberam da população brasileira a responsabilidade de nos governar. Senhor presidente, a imagem que, para mim, sintetiza a deformação mais explícita da deformação dessa cultura conjuntural política brasileira, levada ao extremo pelos governos que se sucedem nos últimos anos, é a conversa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, ainda em 2005. Nós estamos em 2015 e lá se vão 10 anos desse diálogo, que nesse período só deteriorou e mostrou como método as buscas de poder a todo e qualquer custo. Logo após o presidente da Câmara de então, o deputado Severino, logo após se reunir com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, para cobrar a indicação de um cargo na Petrobras, em 2005. Na vida, as escolhas têm origem e as origens trazem consequências. Declarou ele, à ocasião, aspas, o que o presidente Lula me ofereceu foi aquela diretoria que fura poço e acha petróleo. É essa diretoria que eu quero. Esse diálogo estampa um modelo que não apenas se perpetuou, mas que prosperou intensamente nos últimos anos e gerando esse conjunto de delinquências que nós estamos observando na política brasileira. Na prática, estamos diante de uma tempestade perfeita e de uma tragédia anunciada. Os protestos populares que varreram ontem as ruas, as praças, as avenidas, enfim, do nosso país, precisam ser recebidas pelo governo da presidente Dilma com muita humildade e com muito respeito. Após o movimento das diretas em 1984, esse já está sendo considerado o maior da nossa história. Que lições tirar disso tudo? Quais recados foram dados? O que fazer a partir daqui? Os indicativos da rua são na clara direção de que a presidente precisa governar o país com base em nossa realidade e não de olho nas próximas eleições, como tem sido a marca dos governos que se sucedem. As manifestações pediram ao governo e à presidente que esqueça o projeto de poder e coloque um pé num projeto de nação. E reconhecer os equívocos do Dilma I é o primeiro passo para essa possibilidade de entendimento. Ontem, quando se comemorava 30 anos da volta à democracia, o recado do povo foi dado. Mas nem mesmo a manifestação robusta da indignação popular foi capaz de fazer a presidente, seus ministros e o governo ceder.
A ficha ainda não caiu. Esta é que é a verdade, por incrível que pareça. Assistimos ao terceiro movimento espontâneo de insatisfação das massas, cuja importância o governo insiste em ignorar. Foram 3 ondas de dimensões crescentes, sendo a primeira as grandes manifestações de protestos de junho de 2013. Naquela época, o Planalto e o governo pacote de medidas, sem qualquer consequência. A onda seguinte veio com as eleições do ano passado, quando a presidente, é verdade, foi eleita legitimamente com 55% dos votos. Mas não se esqueçam, sem o apoio de 80 milhões dos 135 milhões de brasileiros. Por fim, chegamos ao terceiro grande movimento com a ocupação pacífica dos espaços públicos das pequenas, médias e grandes cidades brasileiras, não apenas do Sudeste, mas de todo o país, numa avalanche humana sem precedentes. De novo, nenhuma autocrítica. As declarações ontem à noite dos ministros José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Miguel Rosseto, secretário-geral da Presidência, em nome da presidente, repetem promessas vazias, como uma reforma política e uma legislação anticorrupção. Mas o governo é incapaz de mover a sua ampla base aqui no Congresso brasileiro para tornar essa reforma política não apenas uma reforma da retórica, mas uma reforma que possa, de fato, passar a limpo o sistema político e eleitoral brasileiro. Sinceramente, a meu juízo, a meu modesto, a verdade, juízo, a fala dos ministros foi desfocada da realidade, tal qual Alice no País das Maravilhas. Foram até mesmo arrogantes e evasivos, dizendo mais do mesmo, de novo, como sempre fizeram, uma tentativa na prática de ganhar tempo. A ficha precisa cair, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para o bem de todos. Classificar o movimento de ontem como uma reação dos eleitores do Aécio é um absurdo. Atribuir o caos econômico ao cenário internacional é desconcertante. Muitos países, embora tenham sido afetados mais seriamente pela crise de 2008, crescem mais que o Brasil. Eles têm conseguido melhorar os níveis de emprego, melhorar a condição de competitividade das suas indústrias. A inflação continua sob controle de modo geral e suas contas públicas estão melhorando ano a ano de forma significativa. O caminho para o Brasil é a mudança de métodos políticos e gerenciais. Em suma, mais foco no interesse da sociedade e menos no interesse eleitoral. Fazer o meia-culpa, reconhecer os equívocos, admitir a necessidade de correção de rumos. A vitória apertada da presidente Dilma sobre o Aécio foi apenas mais um sinal desse estresse. Mas a presidente Dilma, o PT e sua base seguiram adiante com a mesmice. Os mesmos 40 ministérios, os mesmos métodos de aparelhamento e os condomínios do poder. Menosprezar o recado das ruas é um erro que cobrará muito caro ao governo. Mas tal qual a fábula do escorpião e do elefante, por mais que prometem agir diferente, não conseguem dominar os próprios instintos, a meu juízo, negativos. Ouço com extraordinário prazer o senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz. Obrigado, senador Ricardo Ferraz. Vossa Excelência faz uma análise perfeita sobre o que está se passando hoje no país.
E Vossa Excelência, em momento algum, disse eu quero que o governo saia. Não, não é verdade. Como também na minha posição. A presidenta Dilma foi eleita legitimamente pelo povo brasileiro com a maioria dos votos. Mas algo me chamou a atenção, como chamou a atenção o senhor. O ministro Miguel Rosseto, com todo o respeito que eu tenho a ele não pode dividir o país entre eleitores do Aécio e eleitores da presidenta Dilma. O país hoje é um só, governado por uma presidenta da República. E não é verdade que só tinha eleitores do Aécio, lá tinha brasileiros que querem uma resposta do governo, como nós queremos uma resposta do governo. Eu aproveito até essa parte e me chamou a atenção um negócio sexta-feira. Nós votamos na quarta a desoneração, os vetos da presidenta e estava caminhando tudo normalmente. Na sexta-feira, o jornal O Globo fez uma matéria dizendo que o ministro da Fazenda ia pedir demissão se nós tivéssemos derrubado o veto. Então nós estamos fazendo o que aqui como senadores? Se a gente não pode mais analisar absolutamente nada, senão o ministro da Fazenda vai pedir para sair. Eu estou encaminhando amanhã um ofício, um requerimento, conforme a casa, para saber se ele confirma realmente isso. Se ele confirmar que no dia que nós fomos analisar o ajuste fiscal aqui, nós tivemos que fazer uma emenda, ou nós tivermos que vetar alguma coisa da presidenta Dilma, o Senado nem a Câmara precisa mais estar atuando. Vamos deixar na mão do ministro da Fazenda. Porque fazer cortes, qualquer cidadão faz. Você sai fazendo os cortes, você vai economizar dinheiro. Você vai perder politicamente, mas economiza dinheiro. E é isso que está sendo feito agora. Você está perdendo politicamente por um ponto e está economizando por outro. Então, a sua análise sobre esse movimento, falando das diretas já, participei diretamente, como Vossa Excelência participou em 84, sei o quanto era difícil a gente mobilizar pessoas naquele momento, até porque nós não vivíamos num país democrático como vivemos hoje. As lutas para que você mobilizasse, fizesse o povo brasileiro entender da importância da democracia, foi conquistada nas ruas. E não tenho dúvida nenhuma que o que aconteceu ontem não é para tirar a presidenta Dilma, é para que a gente faça as mudanças que o país quer. E o que eu venho pedindo aqui várias vezes, e já pedi isso pessoalmente a ela em reuniões, é que ela nos lidere para fazer isso, que ela converse com as forças progressistas desse país para que a gente faça isso. Porque todos nós sabemos que nós precisamos fazer alguns ajustes. Não tenha dúvida sobre isso. Mas que ajustes são esses e por quanto tempo será ser feito isso? Então, uma coisa também que Vossa Excelência colocou, falar em humildade é muito fácil. Praticar humildade é outra conversa. Quando as pessoas estão por cima, a humildade se vai. Quando estão por baixo, todo mundo é humilde. Então, essa humildade tem que ser praticada. Porque não vai se praticar humildade dizendo que quem só estava na rua era eleitor do Aécio. Não é verdade isso. Não se pratica a humildade falando que só eles é que estão certos e os outros são todos errados. Não é verdade. Eu acho que o governo da presidenta Dilma teve avanços, nós temos que fazer novos avanços, mas temos que sair dessa discussão que já dura anos aqui no Congresso sobre a reforma política. E pode ver que o que nós estamos analisando aqui não é uma reforma política, são questões pontuais. Se tem ou não coligação, se tem ou não uma coisa ou outra. Nós temos que fazer uma reforma política de fato no país para mostrar à população brasileira que nós queremos mudar. Assim como na Petrobras nós temos hoje grandes problemas, temos que analisar as outras empresas, os outros órgãos do governo federal. Por quê? Porque as indicações políticas têm causado um prejuízo muito grande ao povo brasileiro. Obrigado, senador, me estendi um pouco, mas o brilhante cenário que Vossa Excelência traça nesse momento é importante para o povo brasileiro. Eu é quem agradeço a oportunidade de dialogar com Vossa Excelência acerca dessa conjuntura. Mas veja, Vossa Excelência, a história ensina que aos vitoriosos a generosidade, que na vida pessoal, nas relações humanas e muito mais na política, é sempre um fator de agregação. A presidente Dilma, ao vencer as eleições, recebeu um telefonema do seu opositor, o senador Aécio Neves, para quem eu trabalhei e votei, estendendo a ela os cumprimentos, num gesto de generosidade
e de civilidade absoluta. Qual deveria ou qual poderia ter sido a reciprocidade? Aécio, nós fizemos o bom combate. Tivemos uma eleição dura. As eleições já são página virada. Nós temos pela frente desafios muito complexos. Nós precisamos estar juntos na construção de um governo de coalizão, a partir de premissas que eu quero discutir com todos, porque não sou mais a presidente daqueles que votaram em mim, mas hoje sou a presidente de todos os brasileiros. É como aquele velho ditado: palavra dada, flecha partida e oportunidade perdida. Quando você não tem capacidade para avaliar a necessidade dessa conjuntura, da dimensão que o cargo lhe propõe, você, na prática, vai aprofundando as suas dificuldades. E toda essa conjuntura, quer política ou econômica, a meu juízo, ela não é obra do acaso. Tudo isso é produto e resultado da manutenção de um modelo político, e não apenas político, também gerencial, que se esgotou. O quadro deve-se à tentativa não apenas de manutenção de um sistema patrimonialista, mas do seu aprofundamento a todo e qualquer custo, de forma inconsequente. O sociólogo alemão Max Weber definiu o patrimonialismo como uma forma de dominação política que solapa as divisões entre o público e o privado. O cientista político brasileiro, gaúcho, Raimundo Faoro, em sua clássica obra Os Donos do Poder, ainda em 1958, recorreu a esse conceito para explicar o atraso do país como resultado da dominação do aparato público e do aparelhamento pelo grupo dominante. De volta aos dias atuais, de 58, quando Faoro escreveu isso, percebemos que a construção da aliança que governa o país se deu com base nesses princípios e valores. Foram adotados métodos pragmáticos e inconsequentes de conquista de apoio a todo e qualquer custo que atingiriam as suas últimas consequências, como nós estamos assistindo. Foram práticas condenáveis que tomaram o lugar da negociação e do diálogo e do respeito ao bem coletivo. Somos vítimas, portanto, de uma crise sem precedentes, expressa, inclusive, na péssima qualidade dos serviços públicos. É esse o quadro desastroso, com apenas, pasmem, 75 dias de governo completados hoje. E o Congresso brasileiro precisa fazer também o meia-culpa. Pelo menos eu o faço. Porque se o Planalto e o Poder Executivo é a locomotiva dessa crise, o Legislativo foi o vagão. Os 2 milhões de brasileiros que foram às ruas para protestar contra a carestia, contra a corrupção e contra a falta de uma liderança nacional, ainda aguardam respostas dos seus representantes. Os manifestantes, senadora Rose de Freitas, nossa presidente, minha conterrânea querida, com quem eu tenho o prazer de compartilhar a representação do Espírito Santo nessa casa, os manifestantes também foram às ruas para criticar a péssima qualidade dos serviços públicos, a despeito de uma carga tributária entre as mais pesadas e elevadas do mundo. Os cartazes com reclamações levados à rua são um eco das manifestações ainda de junho de 2013. Só que de lá para cá, as coisas só fizeram piorar. A maioria da população não imaginava que tudo continuava como antes, sem o governo caminhar na direção daquilo que precisaríamos ver. O que melhorou de lá para cá no dia a dia da vida dos brasileiros? Pois é, até determinado momento, muita coisa melhorou da porta para dentro nos lares das famílias brasileiras.
com o poder de compra, permitindo o acesso a novos patamares de consumo, e nós precisamos fazer esse reconhecimento da TV de plasma ao automóvel. Mas, enquanto isso, da porta para fora, se instalava um caos, um colapso na promoção dos serviços públicos que o poder deve prover à sociedade. Lamentavelmente, o drama chegou também da porta para dentro. A inflação, os reajustes de tarifas públicas e a piora no mercado de trabalho levaram ao povo a incerteza da manutenção dessas históricas conquistas, ameaçadas pelas equivocadas escolhas do governo da presidente Dilma I. Faltou planejamento, sobrou populismo e demagogia, priorizando com o preço nas alturas das commodities e das matérias-primas, renderam ao nosso país, entre 2003 e 2008, mais de 100 bilhões de dólares. Esse vento a favor não foi considerado para que as medidas estruturantes fossem adotadas de modo a preparar e organizar o país para quando o inverno chegasse, senador Agripino. Passado, enfim, pelo período de ouro, percebemos agora o que deveria ter sido feito, e não foi, para prepararmos o país para os momentos mais desafiadores e avançarmos de forma duradoura. O que nos falta hoje deve-se à postura, a meu juízo, de cigarra dos governos do PT. Bastou o cenário mudar para a economia revelar toda a sua face real. Contra os erros absolutos do Dilma I, continuados no Dilma II, a população expressou de forma inequívoca toda a sua indignação nas praças públicas, nas ruas e avenidas do nosso país, das grandes, das médias e das pequenas cidades do nosso país, como é o caso da cidade de Domingos Martins, lá no interior do meu estado, onde o povo foi para a rua para manifestar a sua indignação. Foram inspirados pelo espírito público. As grandes manifestações registradas em diversos pontos do nosso país. Ouço com prazer o líder José Agripino. Senador Ricardo Ferraço, eu vinha ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e me apressei em chegar ao plenário para dirigir uma palavra
ao lúcido pronunciamento de Vossa Excelência. Mas antes de entrar, eu atendi a imprensa que me fez uma série de perguntas sobre o movimento de ontem. Senador Ricardo Ferraço, eu acho, e Vossa Excelência tem toda a razão, que a manifestação de ontem foi uma manifestação universal. Não foi de São Paulo, não foi do Rio de Janeiro. Ela foi por igual, do Acre, a Rondônia, ao Rio Grande do Sul, a Tocantins, ao seu Espírito Santo, ao meu Rio Grande do Norte. Eu fui aqui em Brasília, eu estive aqui no Gramado, em frente ontem. Ao meu Mato Grosso do Sul. Eu precisava, ao seu Mato Grosso do Sul, eu precisava vir para ver e ouvir o que eu ouvi, para ter a consciência de que ali estavam brasileiros. Não estava na testa o carimbo de eleitor de partido A, B, C, D, nenhum. Ali estavam indignados com Nós concedemos uma parte ao senador José Agripino. Com a inflação que voltou, obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eram brasileiros indignados com a inflação que voltou, está em 7,5%, é um patamar alto. As pessoas já não fazem mais a feira com o mesmo dinheiro semana a semana. Com os direitos trabalhistas anunciados como subtraídos, ao dólar que está retirando a condição de brasileiro de classe média de viajar, a corrupção endêmica, absolutamente revoltante, é um estado de coisas que significa prática de governo de má qualidade. E o que é que se esperava? Que, feita a manifestação, com o tamanho com que ela se apresentou, a própria presidente da República viesse a público, como já veio tantas vezes em cadeia de rádio e televisão, viesse e fizesse um meia-culpa. Ela tinha a obrigação de fazer diante da gravidade, da expressão dos movimentos, das reivindicações apresentadas, pela legitimidade, pela passividade do movimento, pelo pacifismo, do movimento, em respeito àquilo que o Brasil exibiu em matéria de qualidade de democracia, ela tinha que ter vindo a público e ter feito meia-culpa. Dizer que tinha prometido na campanha o que não estava fazendo no governo, entendia que tinha praticado ou tinha cometido um erro e que se comprometia, ela como presidente e como comandante, a fazer isso, com humildade. Aí sim, com humildade e colocando de forma democrática aquilo que o Brasil esperava e queria ouvir. Não fez isso. 2 ministros de Estado vieram para digladiar. Falando aparentemente a mesma linguagem, eles se colocaram diametralmente opostos, em campos opostos. Um disse que queria o respeito às diversas facções, que governo e oposição seriam ouvidos, e imediatamente o outro ministro coloca claramente o fato de que, na percepção do governo, a manifestação que tinha ocorrido era a manifestação dos que não tinham votado na presidente Dilma. Isso subtraiu a credibilidade do posicionamento que o governo ousou ou pretendeu exibir. Por essa razão, senador Ferraço, é que eu quero aqui me associar às manifestações de Vossa Excelência, no discurso equilibrado, lúcido, e dizer que a nossa tarefa é longa, a exigência maior se coloca sobre os ombros do Poder Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário têm a sua parte. E a nossa parte, com certeza, nós faremos. Cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e peço com decedência a minha estimada e querida presidente Rose de Freitas. Nós estamos aqui numa sessão de segunda-feira, não temos muitas demandas por acesso a microfones, que nós pudéssemos estender um pouco mais, até porque o Brasil viveu um 15 de março diferente. Seria importante que nós pudéssemos ouvir os nossos colegas, os nossos senadores, de modo que eles pudessem expressar as suas opiniões. E eu peço a Vossa Excelência, apelo à sua generosidade, um pouco mais de tempo para que eu possa concluir o meu pronunciamento. Antes, porém, ouvindo o estimado amigo e senador pelo Estado do Mato Grosso do Sul, o senador Moca.
Senador Ricardo Ferraz. Me permita, senador Moca, só esclarecer, quando eu assumi a mesa, faltavam 3 minutos para 25 minutos. Eu já dei sem que Vossa Excelência percebesse, mas 6 minutos, agora mais 5, são 11 minutos. Sem prejuízo dos demais, o discurso de Vossa Excelência engrandece esse momento no país e essa sessão, sobretudo. Se Vossa Excelência se sentir contemplado, mais 5 minutos para concluir. Extraindo, evidentemente, o tempo à mas parte do aí eu vou, então... Não, eu vou conceder os 10 minutos que Vossa Excelência reivindica. Senador Ricardo Ferraz, para não ser repetitivo no que Vossa Excelência vem dizendo, mas o governo ele tem que assumir culpas, dizer onde errou com clareza sobre os aumentos de taxa de luz, de energia, de cortes, recursos no Comunidade de Educação, como no FIES. É isso que está faltando. É preciso que a própria presidenta assuma isso. E essa coisa de terceiro turno, não é terceiro turno, é o recado que já vem da eleição. É uma eleição muito disputada, polarizada. O que se fala de terceiro turno é a continuidade, é o recado. É preciso que se entenda isso. E aí, eu vi ontem gente questionando se eram 10 mil, ou 20 mil, ou 30 mil. Nossa, o que a gente viu nas ruas, um volume muito grande. No meu estado, em Campo Grande, eu jamais vi uma mobilização do tamanho, do porte da que aconteceu ontem lá. Isso demonstra o quê? Demonstra exatamente uma insatisfação e que precisa ser corrigido. Agora, para corrigir, é preciso fazer a minha culpa, que não faz. E isso que está errado. Olha, eu tentei uma política anticíclica, procurei preservar os empregos, procurei estimular a economia, mas, lamentavelmente, não deu certo. A política, num determinado momento, deu certo, depois se exauriu. E hoje está se pagando, né, o preço disso. E aí, não tem jeito. Tem que fazer a minha culpa. Eu vou, logo depois de Vossa Excelência, assumir a tribuna e vou ler aí um desabafo de um senador petista a quem eu tenho uma estima muito grande, e que ele diz isso, com todas as letras, né, que é preciso que o governo dele, que ele representa, que ele defende, né? Aí alguém diz que não consegue se comunicar com o povo. Aí ele se revolta, porque é um governo que veio exatamente das lutas das massas populares. Então, eu encerro por aqui a parte. Vossa Excelência, senador Moca, vai direto ao ponto, porque o que foi prometido pelo Dilma II foi um novo governo com novas ideias. E o que se viu foi mais do mesmo. Quando víamos no mensalão o fim do mundo, o Petrolão mostrou que era apenas o começo de algo muito mais escandaloso. A sanha do privado em se apropriar do público se verificou e se verifica como nunca antes na história desse país. Até porque a mentira e a demagogia são inimigas mortais da boa política e da democracia. O Petrolão, filho direto do infame mensalão, engendrou uma batalha que não para de produzir episódios desonrosos ao nosso país no contexto das nações. O que foi revelado na prática é um método esgotado de governar.
Vejamos aqui a conexão entre uma coisa e outra, como demonstrações de uma corrupção generalizada e endêmica, ao continuar tratando o patrimônio público como se propriedade de um grupo político. Os desdobramentos não poderiam ser diferentes desses que a população brasileira está acompanhando. O maior escândalo, enfim, de corrupção da história brasileira trouxe à tona fatos chocantes, alguns dos quais levarão anos para serem decifrados. E a prova material mais contundente dessa tragédia é já a repatriação de ao menos 180 milhões de reais desviados da Petrobras, graças, sim, à atuação republicana do Ministério Público. O professor historiador Marco Aurélio Nogueira ensina que os graves impasses nacionais só podem ser superados pela política com P maiúsculo. Precisamos restaurar a confiança na grande política como uma ferramenta capaz de levar ao encaminhamento de conflitos, tal qual preconiza a política em suas raízes, as raízes gregas. Não há outro caminho a seguir senão a sensatez dos homens públicos contra a polarização de todos contra todos. O quadro institucional brasileiro é muito mais que grave, é gravíssimo. O momento é de exaltar o papel da política com P maiúsculo. É ela que pode nos conduzir à solução desse extraordinário impasse que o nosso país está mergulhado. Dessa tribuna, o saudoso senador Afonso Arinos de Melo Franco afirmou, aspas, o nosso dever é fazer política, é praticar e defender a liberdade, é honrar o nosso mandato, é sustentar nosso trabalho, é enobrecer a memória do nosso tempo. O país está paralisado, com sua economia debilitada e sua governança conflagrada, além de desacreditada. Essa falta de um poder moderador, além do predomínio de esferas carregadas, resulta unicamente no esgotamento desse modelo político ancorado em objetivos imediatos, que não os objetivos da sociedade brasileira. É estarrecedor e até contraditório ver a falta de respaldo de um governo que se inicia com enormes desafios, com o desafio de fazer um ajuste fiscal por conta das escolhas equivocadas do governo anterior. E esse mesmo governo joga o seu ministro da Fazenda a coordenar e liderar um ajuste fiscal e é incapaz de lhe oferecer condições políticas para que isso possa ser levado adiante. O governo insiste no argumento, espúrio a meu juízo, de que os opositores e os manifestantes nas ruas estejam operando a favor de um terceiro turno. Isso é absolutamente infundado. Eu acho que isso não constrói a necessidade de agregação. Ninguém, evidentemente, pode questionar a legitimidade do cargo exercido pela presidente Dilma. Foi eleito pelo voto direto, manifestação legítima da população brasileira. Mas é preciso deixar bem claro, que nenhum de nós que exerce mandato popular está acima do bem e do mal, de que nós temos direitos, limites e responsabilidades. E quando nós exercemos qualquer desses limites, nós podemos e devemos ser questionados, sobretudo numa conjuntura como essa, com absoluto controle social, online, em tempo real, por parte da população brasileira. O presidencialismo de coalizão que sustentou o governo até aqui nos parece muito mais um presidencialismo de colisão, com dias de alta tensão e de alto risco, em razão, a meu juízo, da incapacidade do Poder Executivo de articular um projeto que possa ser confiável e que possa sinalizar que, após o ajuste fiscal, nós teremos um projeto.
porque ajuste fiscal não pode ser um fim em si mesmo, precisa ser um meio para que, após esse período em fim de sacrifício, nós possamos ter a expectativa de horizontes melhores para a população brasileira. Definitivamente, o Poder Executivo e o governo precisam deixar de orientar suas ações com os olhos voltados na eleição presidencial de 2018 e passar a tratar do impasse presente com a seriedade que ele merece e, se for o caso, até abrir mão do projeto de poder em 2018, em razão da reconstrução que é inadiável em nosso país. No campo econômico, é preciso ir além do ajuste fiscal e da organização das finanças públicas em nosso país. De imediato, nós precisamos superar esse déficit nominal das contas públicas de quase 7% do produto interno bruto, um dos maiores do mundo. É preciso que o governo tenha a capacidade de agregar e sinalizar qual é o projeto de desenvolvimento a ser perseguido a seguir. Como afirmei aqui anteriormente, ajuste fiscal não pode ser fim, tem que ser meio para a superação de um conjunto de problemas e do resgate da capacidade de investimento do nosso país. Encerrando, senhora presidente, e naturalmente agradecendo a generosidade e a condescendência de Vossa Excelência, eu encerro as minhas palavras trazendo aqui uma reflexão do cientista político, do professor, do senador Norberto Bobbio, que, em fim dos anos 70, sobre a grave crise pela qual passava a Itália, nossa pátria-mãe, diz Bobbio ter encontrado dois tipos de previsões sobre o futuro do seu país naquela quadra e naquela conjuntura. Um baseado na razão e outro baseado na fé, no desejo, na expectativa. Para ele, o temor induz ao uso da razão e diz que temos o dever de sermos pessimistas, pois só a razão pode nos conduzir às medidas necessárias para a superação da crise. O primeiro passo lógico da razão é o reconhecimento da crise e de suas causas. Sem um reconhecimento da crise, de suas causas, dificilmente nós estaremos conseguindo construir uma grande coalizão em torno de um projeto comum que possa mover o país dessa quadra lamentável, dessa tempestade perfeita que se informa no ambiente econômico e no ambiente político. Essa é a manifestação que trago, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, sem naturalmente ter a presunção de ser o dono da verdade, mas de trazer de forma clara, aberta e de peito aberto aquilo que estou refletindo a respeito dessa conjuntura que o nosso país enfrenta e atravessa e da necessidade de haver uma mudança profunda e radical na orientação política, nas relações institucionais e na orientação econômica do nosso país. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhoras